Olá pessoal, é um prazer recebê-los no Anfiteatro Anatômico. Eu sou o professor Eduardo Beber e esta aula será sobre as órbitas. Então, inicialmente um pouco de etimologia para vocês. Quem quiser ler, dá uma pausa no vídeo, porque eu vou passar o slide para não ficar muito longo. E agora sim, o conteúdo dessa aula. Vamos iniciar com as relações das órbitas, seguida de uma descrição do seu formato e suas paredes, e, por fim, os acidentes anatômicos e comunicações das órbitas. Muito bem. As órbitas são cavidades formadas por 7 ossos cada, que alojam o bulbo do olho em sua parte anterior, além de várias outras estruturas, como a glândula e o saco lacrimal, os músculos extrínsecos do bulbo do olho, vasos, nervos e um gânglio parasimpático, o gânglio ciliar. Além disso, os espaços entre essas estruturas são preenchidos por tecido adiposo, o qual recebe o nome de corpo adiposo da órbita. Agora eu vou abrir a câmera. Cada órbita está relacionada superiormente com a fossa anterior do crânio, inferiormente com o seio maxilar, medialmente com o labirinto etimoidal e cavidade nasal, lateralmente com a fossa temporal e posteriormente com a fossa média do crânio. Acerca do formato, a órbita assemelha-se a uma pirâmide de 4 faces, cujo ápice mais profundo corresponde ao canal óptico, enquanto a base mais superficial corresponde ao ádito da órbita. Esse ádito, por sua vez, é delimitado pela união das 4 margens orbitais, a supraorbital, medial, infraorbital e a margem lateral. E cada face da pirâmide corresponde a uma parede da órbita. A parede superior ou teto, a parede inferior ou assoalho, a parede medial e a parede lateral. Estudando com mais detalhes a constituição dessas paredes, observamos que o teto é levemente côncavo, praticamente todo constituído pela parte orbital do frontal e apenas posteriormente pela asa menor do esfenoide. O assoalho possui aspecto plano e delgado, é essencialmente constituído pela face orbital da maxila, lateralmente recebe a contribuição da face orbital do zigomático e posteriormente, por uma pequena parte do palatino, o processo orbital do palatino. A parede lateral apresenta orientação oblíqua, cerca de 45 graus em relação ao plano sagital mediano, é composta anteriormente pela face orbital do processo frontal do zigomático e posteriormente pela face orbital da asa maior do esfenoide. E por fim, a parede medial apresenta um formato retangular paralela ao plano sagital mediano, é composta anteriormente pelo processo frontal da maxila, seguida pelo osso lacrimal, depois pela extremamente delgada e frágil lâmina orbital do etimoide e, por fim, por uma pequena parte do corpo do esfenoide. Essa lâmina orbital do etimoide é tão delgada que, por transparência, conseguimos observar as células etimoidais. Sobre os acidentes anatômicos e comunicações de cada órbita, bem anteriormente na parede medial, encontramos uma pequena fossa delimitada por 2 cristas, uma anterior e outra posterior. Essa fossa irá abrigar o saco lacrimal e, por esta razão, ela se chama fossa do saco lacrimal. As 2 cristas são crista lacrimal anterior, na maxila, e crista lacrimal posterior, no osso lacrimal. A fossa do saco lacrimal é contínua inferiormente através do canal lacrimonasal, que se abre no meato nasal inferior e irá abrigar um ducto de mesmo nome. Superiormente à fossa do saco lacrimal, no ângulo superomedial da órbita, existe uma depressão bastante sutil chamada fóvea troclear,
que é o local onde o tendão do músculo oblíquo superior muda sua direção utilizando a tróclea para isso. Mais posteriormente à fóvea troclear, na transição da parede medial com o teto da órbita, nós observamos o forame etimoidal anterior e posterior, que comunicam a órbita com a fossa anterior do crânio. E mais posteriormente ainda, lá no ápice da órbita, encontramos o canal óptico, que comunica a órbita com a fossa média do crânio. Lateral ao canal óptico, também comunicando a órbita com a fossa média do crânio, temos a fissura orbital superior. E entre a parede lateral e o assoalho, temos outra fissura, ainda maior, a fissura orbital inferior, que comunica a órbita com as fossas infratemporal e ptérigo-palatina. Na face orbital do zigomático existe um ou mais forames zigomático-orbitais, por vezes de difícil visualização. E imediatamente posterior ao ádito da órbita, no seu ângulo superolateral, temos uma depressão rasa chamada fossa da glândula lacrimal, que dispensa explicação sobre que estrutura ela aloja. Por fim, no assoalho, iniciando lá na fissura orbital inferior, temos o sulco infraorbital, que mais anteriormente é encoberto e, portanto, torna-se o canal infraorbital, que se abre na face com o nome de forame infraorbital, algo em torno de meio centímetro inferior à margem infraorbital. E já que eu mencionei o forame infraorbital, alinhado verticalmente a ele, na margem supraorbital, nós observamos uma incisura supraorbital que, por vezes, apresenta-se sob a forma de um forame supraorbital. Aí, realmente, depende da peça que você está estudando. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Deixem os comentários se vocês gostaram desse tipo de aula filmada direto na peça. Um grande abraço e até a próxima.